Notícias entrevista hoje o deputado bolsonarista assumidamente, Capitão Alden. Ele teve uma ação muito ativa durante a pandemia da Covid aqui na Bahia e também é conhecido pela luta, pelo embate contra o governo do estado, faz uma oposição forte ao governador Rui Costa, principalmente no que diz respeito à investigação da questão dos respiradores durante a pandemia da Covid. Deputado, bem-vindo ao Ver Notícias, esse é o seu primeiro mandato. No entanto, o senhor já é um dos deputados mais ativos do parlamento, aqui da Assembleia, levou para si muitas lutas complicadas, embates fortes com o poderoso escalão do nosso estado. Seja bem-vindo ao Ver Notícias. Eu que agradeço a oportunidade ao Ver Notícias. Eu acho que é sempre uma oportunidade que deve ser aproveitada para a gente poder trazer à tona informações que não são divulgadas pela mídia, por grande parte da mídia, que às vezes faz questão de estar deturpando as informações, trazendo informações completamente divergentes da realidade. Então, mais uma vez, eu parabenizo pelo espaço e pela oportunidade de poder falar um pouco a respeito dos temas polêmicos que vamos tratar aqui no dia de hoje. Queria começar falando um pouquinho do seu trabalho. O senhor tem um trabalho, na verdade, muito bonito, realizado na Assembleia. Durante o mandato do deputado, principalmente na Covid, ele teve alguns projetos que foram muito importantes. Projeto de redução, na verdade, de proibição do corte da conta de luz durante a pandemia da Covid, proibição de corte de conta de água, de internet, redução de imposto para pequenos e microempresários. O deputado também foi solicitou, que não passou obviamente na Assembleia, mas fez a solicitação da redução do salário do governador, do vice-governador, dos secretários, também a nível municipal, medidas que não foram implementadas por outros deputados de esquerda. Essas pautas progressistas, pautas de cunho social, de visibilidade dessa população que mais sofre nesse momento, são pautas muito conhecidas da esquerda. No entanto, são todas abraçadas pelo senhor, que é um político declaradamente, eu posso te chamar de extrema-direita? Conservador. Um político conservador de direita aqui Sim. Na Bahia. Como que é esse diálogo com os seus eleitores? O senhor acredita que essa pauta de direitos sociais foi algo usurpado pela esquerda, que também é direito da direita defender? Olha, eu acho que durante muitos anos essas pautas foram por muito tempo chanceladas pela dita esquerda. Eu não acredito que existem pautas somente de esquerda ou somente de direita. Eu acho que você tem que tentar enxergar o cunho social das ações. Por exemplo, é muito comum as pautas relacionadas à proteção às mulheres e às minorias serem pautas de esquerda. No entanto, eu apresentei um projeto recentemente, um projeto de indicação ao governador, no sentido de garantir às mulheres que foram vítimas de violência e estejam sob medida protetiva do Estado, que estas mulheres sejam vamos dizer assim, que sejam adotados programas, seja em parceria público-privada ou ações empreendidas pelo próprio Estado, no sentido de pegar essas mulheres que são vítimas de violência ou que foram vítimas de violência e que estejam sob medida protetiva do Estado, para que elas tenham acesso, por exemplo, a aulas de defesa pessoal, a aulas de armamento e tiro, a noções de segurança pessoal, e não simplesmente ficar na narrativa, não, a mulher, o Estado tem que proteger, o homem tem que proteger a mulher, ou alguém tem que sempre proteger a mulher. Não, eu acho que você pode muito bem pegar essa pauta, que é relacionada à violência praticada contra mulheres, ou quaisquer que sejam tidas como minorias. Pode ser inclusas, inclusive, não somente as mulheres, mas gays, idosos, ou quaisquer pessoas que sejam colocadas numa situação de vítima. Esse é um projeto que não visa apenas mulheres, o texto, o caput do texto, trata de mulheres, mas qualquer ser humano que venha amanhã ou depois ser vítima de uma violência e necessite de uma orientação mais especializada, de uma proteção mais completa, ele pode sim também ser abarcado pelo projeto. Então, não é simplesmente por ser de direita ou por ser conservador que eu não vá pensar em pautas tidas como de esquerda. Então, eu acho que você tem que pegar essas pautas e ter uma mudança de pensamento, ter uma mudança de enfoque, e não tratar as pessoas apenas como vítimas e deixar que essa proteção seja feita apenas pelo Estado. Eu acho que o discurso tem que ser, olha, você é vítima, ou você foi vítima, mas você pode e deve também aprender a se defender, porque o Estado, ele não pode lhe proteger 24 horas por dia. Sim. Por mais que você diga, não sou a favor das armas de fogo, quem tem que ter arma de fogo é a polícia, que ela é devidamente preparada, treinada para isso. Mas eu acho e entendo que a gente pode sim, na ausência do Estado, fazer com que essas pessoas possam também, na ausência do Estado ou no retardo do Estado, aprender a se defender. Então, embora sejam pautas progressistas, sejam pautas de esquerda, ou sejam pautas populistas,
Eu acho que a gente precisa dar uma ressignificância a essas pautas e entender que a direita não pensa apenas e tão somente na economia, não pensa apenas e tão somente na segurança, em temas que até então não tinham nada a ver com o social. Então, eu acho que a gente pode sim tratar com esse viés social e dar um encaminhamento mais adequado para cada pauta. E não simplesmente ficar naquele binômio direita e esquerda e não cuidar daquilo que tem que ser cuidado. Vamos falar de política, deputado? Vamos. Primeiro, eu queria começar falando com o senhor é do PSL, e a gente está tendo uma conversa do presidente Bolsonaro poder ir para o PP, que aqui na Bahia ocupa a base do governador Rui Costa. Como que o senhor fica nesse sentido? Bom, política nacional e baiana ela é complexa. Infelizmente, no Brasil, para você sair candidato, você tem que estar afiliado a algum partido. Então, isso prejudica muito a ideia de que a gente precisa convergir candidatos que tenham uma ideologia, que tenham um pensamento, que tenham uma ideia em torno de partidos que poderiam melhor agrupar essas correntes de pensamento, que nós não temos hoje. O que nós temos, digo e repito, são representações simbólicas que, por quaisquer ideologias, são aceitas naquele partido para que ele venha concorrer. Isso é um ponto. Então, no meu caso específico, eu fico muito preocupado com essa demora da escolha do presidente na escolha de um partido, primeiramente porque a gente depende de um partido e eu tenho prazo. Sim. E na medida que o prazo corre, as pessoas vão se consolidando, seus apoios, vão estabelecendo vínculos com determinados pré-candidatos, vão assumindo compromissos, e isso tudo dificulta, obviamente, o nosso trabalho. Sim. Mas eu acho que o presidente vai tomar a melhor decisão. Ele, mais do que nunca, tem 28 anos de experiência no parlamento, sabe muito bem a importância para nós, até porque ele também foi deputado, da gente ter uma estrutura montada até as eleições para que a gente venha concorrer de uma forma uniforme, de uma forma democrática, de uma forma que venha de fato a vencer um pleito. Então o presidente sabe mais do que nunca que ele precisa ter uma base consolidada. Talvez aquilo que você disse no início do programa, porque ele disse que não iria fazer acordos, que não iria atuar junto aos partidos para negociar cargos ou negociar quaisquer que fossem divisões no governo para poder tentar governar. Infelizmente, nós ainda não vivemos em uma plena democracia. As pessoas, infelizmente, ainda não sabem votar. A maioria das pessoas, infelizmente, no país, votam simplesmente, não por ideologia ou por acreditar naquele candidato, mas votam simplesmente porque ela troca o seu voto por um botijão de gás, por um vale-ticket, por um vale-refeição, ou por quaisquer promessas que às vezes nem sequer são pagas. Então, a gente precisa entender que nós não atingimos ainda a plena democracia. E outra, nós mudamos o presidente da República com muito custo, com muito esforço, de forma legítima, mas não mudamos todo o seu sistema, não mudamos todas as estruturas que compõem um governo e os vários poderes que existem no país. Então, não é só mudar o presidente que você vai mudar as estruturas. As estruturas precisam ser mudadas. As pessoas precisam ser mudadas. Eu concordo, mas deputado, não, por favor, o senhor é bom de papo. Eu quero saber se o senhor vai apoiar o PP se o presidente for para o PP, porque o PP aqui é da base do governador Rui Costa. Pronto. Em cada estado, as siglas têm arrumações que podem divergir do presidente. É possível que aconteça, inclusive, de o PP nacional apoiar o presidente e o PP estadual não apoiar. Sim. Se é a pergunta que foi nesse sentido. Então, a decisão de ir para o partido do presidente vai além de estar no partido com o presidente. Eu sempre sinalizei que estaria com o presidente para onde ele fosse, que estaria apoiando o presidente. O fato de estar apoiando o presidente não significa que você vai não necessariamente deva estar no mesmo partido que o dele. Sim. Até porque eu tenho que pensar de uma maneira estratégica. Claro. Por quê? Vamos imaginar. Hoje aqui do PP, na Bahia, eu tenho 4 deputados eleitos. Sim. Todos os 4 deputados foram eleitos com mais de 100 mil votos. Então nós temos estrutura, nós temos recursos, nós temos condições de ter mais de 100 mil votos para disputar um desses cargos que estarão disponibilizados para o partido. Então, o presidente ele sabe da importância de ter uma base de apoio a ele, lá em cima, apoiando as pautas, apoiando os projetos de interesse da nação, do próprio governo. Então, o mais importante é você ter candidatos que tenham condições de concorrer a uma eleição, independente do partido,
que ele venha a concorrer, mas que esteja alinhado com o presidente e possa votar na hora que ele precise votar. Então, de antemão, o cenário atual, a gente está aguardando a decisão do presidente, e se daqui até lá, a depender das configurações que forem formadas, a depender do cenário político, se ela for favorável para que eu vá para esse partido e lá seja eleito, eu irei. Se não, irei buscar um outro partido que esteja alinhado ideologicamente. É difícil achar no país um partido que tenha os mesmos princípios, ideias e ideologias que a gente acredita e confia, mas hoje, como eu disse, o Brasil não está ainda maduro o suficiente para entender que aquele partido reflete especificamente as suas orientações ideológicas. Nós tentamos formar o Partido Aliança, que seria um partido genuinamente criado, pensado para as ideias conservadoras, mas não saiu por uma série de dificuldades. Então as pessoas precisam entender que, caso eu venha tomar uma decisão futura de não ir para o partido, ou de ir para o PP, ou de ir para o PP, não significa que você está apoiando o Rui Costa. Não, absolutamente. Você vai para o federal? Agora, eu acho que a gente tem que pensar de uma forma. Com certeza, o fato do presidente Bolsonaro vindo a estar no PP, para a base do governo, aquele estado vai ser ótimo. Porque grande parte das pessoas, dos baianos, que votam no presidente, vão votar na legenda do presidente. Então isso, de uma forma ou de outra, vai favorecer na legenda, no quociente eleitoral. Isso certamente vai nos dar uma dificuldade maior, até mesmo de ocupar mais cadeiras. Eles serão, de uma forma direta ou indireta, beneficiados com isso. Então vejo com preocupação esse aspecto, mas eu acho que a direita precisa se organizar, analisar esse cenário de uma forma mais tranquila, mais estratégica e ocupar os espaços. Não, na Bahia eu acho que vai ficar muito complicado para vocês desvincular a imagem do PP de João Leão indo para o PP com o Bolsonaro, porque a gente está falando da Bahia, né? A gente não está falando nacional. Então, realmente, para vocês vai ficar complicado. O senhor pretende para federal? Nós estamos trabalhando com esse foco. Nesse momento, a gente tem feito articulações, tem feito contatos, conversas, no sentido de ir para federal. Eu acho que a gente pode contribuir muito mais, estando ao lado do presidente, apoiando o presidente, considerando que as pessoas que nós confiamos, que poderiam estar protegendo o presidente, apoiando o presidente, o traiu, ou traiu as suas convicções ideológicas. A exemplo da Anne Pimentel, todos nós conhecemos. Eu, inclusive, trabalhei para ela muito fortemente para conseguir votos com ela, e hoje é declaradamente uma pessoa que não seguiu as linhas conservadoras, as pautas que ela jogou defender. Então, eu acho que a gente precisa ter uma representação na Bahia. De 39 deputados federais, nenhum deles, obviamente, embora alguns estejam efetivamente no quadro de apoio ao presidente, mas nenhum deles, efetivamente, seguem 100% aquilo que o presidente pode se declarar, mas na essência não defende as mesmas bandeiras que nós defendemos. E que nós precisamos hoje não são pessoas que se digam ou se declarem bolsonaristas, mas que de fato defendem as pautas que o presidente defende. ACM Neto e João Roma, quem o senhor vai apoiar? Olha, eu vou apoiar aquele que o presidente definiu, que deve caber o apoio. Eu acho que o presidente tem pensado estrategicamente na Bahia. A Bahia ela é um estado importante no processo eleitoral, considerando a pujança de eleitores que nós temos. Somos, se não me engano, o 4º colégio eleitoral do Brasil. Então, a Bahia tem o seu papel de importância nesse cenário de eleição. Então, eu acredito que, uma vez definido o candidato, sendo João Roma, ele vai mexer a máquina, de alguma maneira vai tentar trabalhar para que a gente tenha condições de, efetivamente, de partir para uma disputa à altura daquilo que se espera de um pré-candidato ao governo. Para a gente encerrar, eu queria falar com o senhor sobre um assunto relacionado à CPI. Outra CPI, uma CPI que está ocorrendo no Rio Grande do Norte. O senhor tentou abrir uma CPI aqui na Assembleia Legislativa para investigar o consórcio Nordeste e a questão dos respiradores, né? O montante que foi gasto em respiradores no início da pandemia. Para quem está assistindo e não lembra, esses respiradores nunca foram entregues. Foi aberta uma investigação para ver quem são os verdadeiros culpados desses desvios desses respiradores. Como é que está essa questão, deputado? O senhor foi para o Rio Grande do Norte, o senhor tem acompanhado essa CPI de perto, mesmo sendo da Bahia, e o senhor também não conseguiu a abertura dessa CPI aqui
na Bahia para investigar o governo, que é quem o senhor defende, não é isso? Que é o culpado pelo não entrega desses respiradores. Negativo. Todas as picadinhas para não sofrer sanções na rede, né, todos os instrumentos que hoje estão colaborando, contribuindo para salvar vidas, foram entregues pelo governo federal. Já foram mais de 300 milhões de doses distribuídas. Então, esse feito é, sim, do governo federal. Aliás, é importante a gente aproveitar o momento do bate-papo e fazer um recorte, que muitos atribuem a demora da distribuição desses insumos à culpa exclusiva do presidente. Só que poucos, aliás, quase ninguém da mídia tradicional falam que houve lá atrás a mesma coisa que aconteceu aqui na Bahia. Todos os contratos que estavam sendo celebrados pelas indústrias farmacêuticas que estavam produzindo esses insumos não queriam nenhum tipo de responsabilização em caso de eventuais mortes ou em caso de eventuais consequências na administração desses insumos. Então é muito fácil você impor goela abaixo as suas condições, as suas regras, já que somente você tem aquele insumo. Então não, vou vender por X valor e só vai ser dessa forma e eu só vou aceitar vender se eu não for responsabilizado penalmente, criminalmente, administrativamente por eventuais mortes ou consequências que possam advir. Muito bom esse tipo de contrato. Mas foi assim que começou, por gentileza. Deixa eu só completar o raciocínio, vou tentar ser bem objetivo, bem rápido. Tá. Porque isso tem a ver com o Eu consórcio queria Nordeste. muito saber da Mas CPI. isso tem a Eu queria ver. saber especialmente se o senhor acredita que houve desvio nos respiradores feito pelo consórcio Nordeste e se o senhor acredita que essa culpa é do governador Rui Costa, que na época presidia. Pronto. Da mesma forma que os contratos celebrados na aquisição dos insumos no início, que eram completamente desfavoráveis ao governo federal e não dava nenhum tipo de responsabilização dessas empresas, ocorreu aqui na Bahia e em todos os estados do consórcio Nordeste. Foram 9 estados que criaram o chamado consórcio Nordeste. Olha que interessante. O consórcio, de maneira de gestão, é algo maravilhoso. A proposta do consórcio é algo fantástico. Vamos nos juntar em um grupo de estados, já que temos o mesmo interesse, que é comprar respiradores, comprar insumos, comprar máscaras. Se nós comprarmos todos juntos, na maior quantidade, menor o preço, maior quantidade de produtos em menor tempo, eu vou pagar uma mesma taxa, uma única taxa para o transporte, uma única taxa para poder pagar, enfim, taxas administrativas. Então, a proposta inicial do consórcio Nordeste era essa: comprar mais rápido, na maior quantidade e um preço mais barato. E nós não vimos nada disso. Todas as compras que foram realizadas pelo consórcio Nordeste foram superfaturadas. Especificamente na compra dos respiradores, 300 respiradores da empresa Hempcare, ela só tinha 9 meses de criada. Ela só tinha emitido 2 notas fiscais. O patrimônio registrado da empresa era de R$100 mil. E, no entanto, o contrato que ela fez foi de R$48 milhões. Quer dizer, não havia no contrato nenhum tipo de garantia de que essa empresa pudesse entregar os produtos. E pior, nem sequer registro na Anvisa a empresa que ela intermediava o pagamento e intermediava a indústria que iria produzir esses eventuais respiradores. Pasmem, a indústria que iria fabricar os respiradores sequer tinha registro na Anvisa. A Hempcare nunca tinha feito nenhum tipo de contrato dessa natureza, envolvendo respiradores. Pelo contrário, ela fabricava, negociava insumos de maconha. O que nós temos hoje, de forma concreta, e isso foi obtido através da CPI, do consórcio Nordeste, através do seu presidente, o deputado Kelps, que há mais de 2 anos vem trabalhando, juntando provas, juntando materiais, e hoje nós conseguimos, de uma maneira muito clara, determinar possíveis culpados. Quem são esses culpados? Bom, o decurso da investigação tem levado informações que levam a crer, pelas denúncias que foram feitas, pelos inquéritos que já foram feitos, pelas delações que já foram feitas, relacionadas, e principalmente pelo Tribunal de Contas do nosso Estado. Vamos fazer um paralelo. O Tribunal de Contas do Estado da Bahia remeteu há alguns dias o relatório da prestação de contas do ano de 2020, do governo Rui Costa. E dentro dessas contas, que são um mundo de compras, um mundo de transações, um mundo de operações que foram realizadas nas contas de 2020, dentre elas, as compras realizadas pelo consórcio Nordeste. E o próprio Tribunal de Contas, diferentemente do que alguns parlamentares citaram no momento que eu fiz a proposição da CPI, no momento que eu utilizava a plenária para falar, inclusive, dos possíveis
das possíveis irregularidades dos hospitais de Riverside, Hospital Metropolitano e outras empresas que eu denunciei, dizendo que eu fazia fake news, que eu criava informações falsas, que eu estava simplesmente batendo no governador por bater, que eu estava criando informações contra o secretário sem poder provar. E o TCE acabou de fazer isso. No momento que ele encaminhou os relatórios da prestação de contas de 2020 do governo Rui Costa, todos os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado da Bahia foram unânimes em dizer que todas as compras relativas à aquisição dos respiradores que foram pagas de forma antecipada não obedeceram os principais pré-requisitos, tais como transparência. Nenhuma das compras, ou a maioria das compras, não foram postadas nas redes sociais, nos portais de transparência, nos portais que dariam visibilidade a essas compras. Nenhuma dessas contratações, especialmente de aquisição de respiradores, haviam no contrato cláusulas contratuais que protegessem o Estado em caso de não entrega dos produtos, em caso de atraso nas entregas. Todas as cláusulas que garantiriam a efetiva entrega, o efetivo resultado desse contrato, foram retirados dos contratos. E não só na Bahia, todos os estados havia o mesmo modus operandi. As indústrias, as fábricas, as contratadas não tinham nas cláusulas nenhum tipo de instrumento que garantisse a entrega e que punisse aquelas empresas no eventual caso de não entrega ou de não cumprimento dos contratos. Uma outra questão que ficou comprovado, isso está comprovado no relatório do TCI, da CPI, do Consórcio Nordeste. Dos 48 milhões de reais que foram pagos de forma antecipada pelo consórcio, 24 milhões eram somente para pagar propina. A Ripcare foi criada especificamente para pagar propina para as pessoas que estavam diretamente envolvidas no consórcio. E essas pessoas, segundo foi apurado até o presente momento, o Bruno Dauster, que estava aqui na Casa Civil do governo Rui Costa, o Carlos Gabas, que inclusive foi o maior gerente dessas operações, e segundo apurações que foram feitas tanto pela CPI, no caso das propinas, de alguma maneira ou de outra, o governador Rui Costa, de alguma maneira ou de outra, pode e deve ser responsabilizado. O relatório deve ser finalizado até dezembro e possivelmente, certamente, as provas que foram correlacionadas poderão indicar no indiciamento junto à PGR do governador Rui Costa como presidente do consórcio. O próprio Tribunal de Contas do Estado, ao citar todos os possíveis irregularidades na compra e na aquisição de respiradores, direciona a culpa para o governador Rui Costa, porque ele estava, não como governador, mas como presidente do consórcio, e ele, de uma forma direta, permitiu que os alertas, as recomendações do TCE não fossem cumpridas. E os próprios conselheiros disseram que foram mais de 80 recomendações, não sei quantos alertas, não sei quantos, tem isso tudo pontuado, e o governador não cumpriu nenhuma no que tange a publicação das notas fiscais, no que tange a verificação da capacidade de entrega da empresa, não teve cuidado da escolha dessas empresas para fazer entrega. Então, tudo isso é algo importante. E aí você fala, eu dei entrada no pedido de CPI, isso foi em março, se eu não me engano, em março. Quando nós demos entrada no pedido de CPI, nós não tínhamos esses elementos comprobatórios que hoje nós temos. Quando eu fiz o pedido de CPI, foi mais e principalmente por conta de do primeiro contrato da Ocean 26, essa empresa que atua na Califórnia, e quando eu analisei o contrato da Ocean 26, ela tinha elementos idênticos ao da Ripcare. A sede da empresa não existia. Você consulta o endereço, não existia essa empresa. Não havia contratos. No contrato, itens que garantissem a entrega. A empresa, o patrimônio da empresa não era condizente com o montante, o valor do contrato, foram 150 milhões de reais. No mesmo dia que eu fiz a denúncia dessa irregularidade, o governador do estado, 3 horas depois, suspendeu a compra disso. Então, o que vai acontecer? Eu já solicitei ao deputado Kelps que ele venha à Bahia, esse pedido foi atendido, e antes da entrega final do relatório, ainda em novembro, ele virá à Bahia, juntamente com outros membros da CPI, nós iremos convidar todos os deputados de oposição da Assembleia Legislativa e aqueles outros da bancada do governo que assim tenham interesse em também assistir, para que assistam ou que ouçam parte do relatório
que será entregue em dezembro para a Procuradoria-Geral do Estado. Então, eu acredito que se os deputados estaduais, tanto da oposição quanto da base do governo, tiverem acesso aos documentos que eu tive acesso, esses documentos sigilosos, eu não tenho dúvidas de que os deputados, uma vez tomando ciência dessas documentações, provando ou restando improvado possíveis indícios de irregularidade, eles não terão outro caminho a não ser, de fato, abrir uma CPI para apurar os desdobramentos de outros contratos. Então isso é grave. Então não posso simplesmente atribuir a pandemia, não, coitado, eu não tive tempo, mas foram erros muito graves e que podem ter resultado, sim, na morte de pessoas, de vidas humanas, e não pode, a respeito de uma pandemia, simplesmente passar a mão no gestor, na cabeça do gestor, alegando o desconhecimento, o momento atípico pandêmico. Até porque vários outros estados, fora do Nordeste, também vivenciaram o mesmo problema e não tivemos tantos casos de roubos, até o momento, como foi identificado aqui pelo Consórcio Nordeste. Quero encerrar essa entrevista fazendo uma última pergunta para o senhor. Há pouco tempo, o senhor foi afastado pela Comissão de Ética da Assembleia Legislativa, porque o senhor fez uma acusação de que os deputados, seus colegas, teriam recebido propina da Prefeitura de Salvador. O senhor cumpriu sua decisão, foi afastado, chegou a pedir desculpas. O senhor se arrepende dessa declaração, deputado? Olha, vamos fazer aqui um breve contexto do que aconteceu naquela transmissão que eu fiz. Foi uma transmissão de mais de 1 hora de vídeo, uma transmissão ao vivo, e nessa transmissão ao vivo eu respondi diversas perguntas. Esse vídeo, inclusive, foi baixado por centenas de pessoas, talvez milhares de pessoas, e todas elas puderam perceber que eu estava respondendo a perguntas das mais diversas sobre corrupção do Estado, corrupção, eventualmente, a suposta corrupção atribuída ao governo federal, no momento pandêmico, fora dele, os municípios. E eu fiz uma série de análises, uma série de correlações entre corrupção e pessoas ou instituições. Eu acredito firmemente na instituição Assembleia Legislativa. Ao contrário do que algumas pessoas falam, não, porque o tempo todo critica a Assembleia. O tempo todo ele diz que a Assembleia não produz. O tempo todo ele joga a população contra a Assembleia. Mas são críticas que eu faço no sentido de entender a importância dessa instituição. Não pode uma Assembleia Legislativa, no meu ponto de vista, recebe aí recursos na ordem de quase R$1 bilhão anualmente, não produzir da forma que eu entendo que poderia produzir. Eu acho que a gente poderia produzir muito mais. Enquanto a gente fala de temáticas que às vezes não tem nada a ver com problemas da população, se perde muito tempo com discussões, com temáticas que nada vão ajudar o contribuinte, fala muito em discursos inflamados do governo federal e pouco se discute sobre a Bahia. Sim. Então eu percebo muitas vezes que a gente precisa evoluir nesse sentido. Então o simples fato de eu falar isso, pontuar isso, criticar a casa ou certos parlamentares, não é em nenhum momento desabonando nossos colegas, dizendo que eu não confio na instituição. Eu acho que ela pode sim melhorar. Eu acho que as pessoas passam, mas a instituição deve ficar. Então eu acredito muito na democracia, acredito muito nessa instituição. Então, eu acredito firmemente que, embora eu tenha cumprido a minha sanção de 30 dias, eu não tenho dúvidas que o peso dessa decisão em me punir não foi tanto pelo que eu disse nessa live. E quem diz isso não sou eu, é o próprio presidente, aliás, o próprio líder do governo, Rosenberg Pinto. No momento que ele foi entrevistado, e em diversos outros momentos, mas em especial na entrevista de Chico Kertz, onde o Chico Kertz pergunta diretamente ao Rosenberg: o que você achou das colocações que o deputado Capitão Aldo fez naquele dia, assim, e ele diz que o deputado Capitão Aldo, embora tenha sido eleito pelo povo, tem que ser respeitado, mas ele não pode desrespeitar os colegas. E aí, no momento que ele fala de desrespeitar os colegas, ele cita um caso específico. Desrespeitou, já havia feito pronunciamento, desrespeitando colegas da casa. Aí citou Hilton Coelho, Neuza Cadói. Mas, quando ele diz isso, ele não explica para a população que está em casa qual era essa minha, entre aspas, reincidência. Aí ele atacou os colegas, já havia feito colocações similares. Mas qual foi a colocação que eu fiz? Simples. Esses parlamentares que foram citados nominalmente pelo próprio deputado, Rosenberg Pinto, chamaram o presidente de genocida. É crime previsto na Lei de Segurança Nacional. Está vigente. Pode ser contra, pode ser excessiva a possível aplicação, mas está vigente. Então você, enquanto chefe de Estado, você tem que ser respeitado, independente da ideologia. Eu nunca chamei o ex-presidente Lula de genocida ou de qualquer outro termo pejorativo enquanto chefe de Estado. Acho que tem que haver um respeito.
Então, a gente pode perguntar, pode conversar, pode falar, mas jamais depreciar a imagem do chefe de Estado, como fizeram. Então, eu fiz o meu papel, enquanto parlamentar, enquanto cidadão. Oficiei ao Ministério Público um possível cometimento de crime previsto na lei e tal, e cabe ao Ministério Público Federal apurar, ou a própria Polícia Federal apurar, se Então, houve essa ou não. denúncia existe contra esses deputados? Eu fiz a notícia crime, não sei se o Ministério Público deu encaminhamento, mas a notícia crime foi feita. Que seria um pagamento de propina da prefeitura, é isso? Não, estou me referindo à notícia Ah, crime de relacionada chamar o aos deputados presidente de de genocida. genocida, certo? Eu estou contando isso por conta da fala do Rosenberg. Certo. Estou contextualizando que a minha punição não se deu em função do que eu falei nessa live, mas por conta do que o próprio Rosenberg descreve as minhas ações, porque eu teria supostamente ofendido parlamentares da casa nessa notícia crime. Mesmo Segundo, sendo, porque a sua crítica foi diretamente ligada a deputados de oposição, né? Deputados da base na época prefeito Assemineto, do atual prefeito Bruno Reis. Então, mesmo as suas críticas sendo direcionadas, né, a sua fala ter ofendido diretamente esses deputados que são de oposição ao governo, o senhor acredita que o senhor foi punido por falas passadas de deputados do governo? O próprio Rosenberg Pinto, no momento que se refere a esta passagem, a este momento, na minha fala, ele cita uma série de ações que eu cometi. Ele já havia feito colocações ou ações contra deputados, aí citou um. Segundo, ele invadiu o hospital, ou seja, Fugiu. a narrativa deles é uma, que eu criava notícias falsas, que eu fazia denúncias sem fundamento e que eu era a pessoa que parecia ser insano, que ia atirar para tudo que é lado e acusava sem provas. Então, o que eu estou tentando demonstrar, o resultado desse processo se deu em função não por aquilo que eu disse, mas porque encontraram uma forma, um caminho de tentar intimidar a atuação de parlamentar que tem atuado de maneira sistemática na busca da verdade e na tentativa de trazer à tona informações que as pessoas não querem discutir. Então, e digo e repito, durante o processo do Conselho de Ética, eu expliquei muito bem que houve uma má colocação de palavras quando eu me referi à emenda. Tanto sim, eu me referi à emenda e não à propina, que eu disse especificamente o valor, 1,6. Porque se eu quisesse dizer propina, alguns milhões, 20 milhões, não, eu disse exatamente o valor de uma emenda parlamentar que todo deputado estadual tem enquanto deputado, embora não sejam pagas, elas não são impositivas pelo governador do estado, assim como é no governo federal. Então eu disse, olha, é muito difícil para um parlamentar como eu, que não tem emendas de 1,6 milhão, não tenho cargos na prefeitura, não tenho cargos no governo do estado, não tenho cargos na União, fazer um trabalho como parlamentar. As pessoas, muitas vezes, demandam ao parlamentar uma série de ações. E essas emendas, que não são impositivas, ajudariam nesse processo. E o que eu percebia naquela análise? Que muitos deputados, que muitas vezes estavam muito próximos do governador, ou estavam muito próximos do prefeito, tinham acesso a uma série de benefícios e queriam, muitas vezes, lutar contra eles na urna, numa guerra desproporcional. É como se eu tivesse um revólver 38 lutando com alguém com um fuzil .556. Então, esse foi o contexto. E quem viu, e quem assistiu àquela imagem, viu inclusive que eu estava num momento de muita tensão. Perguntas que foram feitas, colocações que foram feitas, me associando a possíveis comportamentos e ações. Então é natural que a gente, enquanto ser humano, mesmo parlamentar, enquanto ser humano, às vezes fale, troque palavras, mas em nenhum momento tive interesse e intenção de ofender parlamentares. E se assim eu quisesse fazer denúncia, eu faria como eu fiz ao longo do meu mandato, denunciando o Ministério Público. Se eu quisesse, de fato, denunciar possível propina, eu teria ido ao Ministério Público Federal, Estadual, a depender do recurso que fosse recebido, estadual, municipal. Então, assim, pode ter certeza absoluta que todas as vezes que este parlamentar julgar conveniente, julgar que seja importante fazer denúncias, eu farei da forma correta, buscando o caminho e o canal correto. Não irei recuar, não irei aceitar quaisquer tipo de intimidações. Tudo que eu tenho percebido, presenciado, todo um sistema, toda uma máquina revoltada. E eu tenho certeza absoluta que a partir de dezembro, uma vez esse relatório saindo, comprovando aquelas possíveis informações falsas, o capitão Aldo denuncia sem provas, eu tenho certeza absoluta que ao final desses relatórios, a mídia, grande parte da mídia e a população irá entender por que foi que o capitão Aldo foi calado durante 30 dias do seu mandato, porque estava buscando a verdade, estava enfrentando de forma feroz
intransigente esse governo que não respeita a democracia. B Notícias recebeu o deputado estadual, capitão Alden, um deputado que tem pautas muito positivas voltadas para a saúde, defesa dos animais e segurança pública. Deputado, muito obrigada pela sua participação. B Notícias está de portas abertas, sempre que o senhor quiser voltar para bater um papo com a gente. Sobre outros assuntos, vou esperar o senhor voltar com esse relatório da CPI para a gente trazer aqui em primeira mão para vocês. Perfeito, eu agradeço a oportunidade e, independente de qual seja a temática, estou aqui para responder tudo. Viu? Não corro do fogo, mas obrigado pela essa nossa interlocução aqui, porque esse nosso bate-papo é sempre proveitoso a gente ouvir e também ser ouvido, porque isso é democracia, isso é liberdade, sem controle da mídia.